procurando, primeiro livro dos Reis. Louvar a Deus pela vida deste profeta, homem de Deus, pastor Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Que os céus te recompensem e te abençoe de uma forma extraordinária. Amém. Deus abençoe o Senhor poderosamente. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Por favor, pegue sua Bíblia. Vamos falar da palavra, vamos falar de Cristo. Tenho certeza que depois desta palavra, Deus vai te nortear a você viver um tempo de vitória e um tempo abençoado. Do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 30. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso de número 30, diz pois assim: E Elias disse a todo o povo: cheguem para perto de mim. E todo o povo se chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor. E fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem, e cortou novilho em pedaços, e colocou sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: fazei pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. Ele disse: fazei pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ela também enchia a trincheira. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, a quem tu tens feito se envolver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu do céu e consumiu o sacrifício queimado, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. O qual vendo todo o povo isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você diz amém por essa palavra. Meus irmãos, esse texto que eu fiz questão de fazer a leitura do texto praticamente como um todo, para que haja entre nós uma compreensão melhor daquilo que vamos tratar. Este profeta em questão aqui, ele vem da terra chamada Terra de Tisbe. Elias é levantado dentro de um contexto, de um tempo de uma crise, de uma escassez espiritual muito grande. Esse tempo em que Elias se levanta, Jerusalém ainda não é a capital de Israel. A capital de Israel é Samaria, pois o texto diz que quem reina neste tempo é um rei chamado Acabe. Acabe carrega consigo uma frase que nenhum outro rei, nem antes dele e nem depois dele, vai obter. Acabe é conhecido como o pior rei de Israel. Por que é o pior rei de Israel? Por causa dos seus feitos. E um dos feitos que Acabe fez foi destruir o altar do Senhor. E levantou altar para Baal, Balaíns e Astarote. Por causa de questões políticas, se casa com uma mulher. E o texto diz que esta mulher se chama Jezabel, profetisa, sacerdotisa de Baal. Então a história diz que Israel vai se dividir, pois Baal era um deus que tinha nas suas mãos um raio que tocava o chão e apontando ao céu. Então a mensagem que se pregava acerca deste deus chamado Baal era que tudo que do céu descia, tanto a chuva que descia do céu, quem mandava era Baal. E tudo que se na terra plantava, germinava, brotava, dava seu fruto, quem fazia o mesmo era Baal. Israel coxou em pensamentos, e agora a adoração já não era mais 100% de Deus. E Deus levanta este profeta dentro desse contexto. Elias é conhecido por grandes feitos. Para mim, Elias é o maior profeta do Antigo Testamento. Só que Elias é conhecido talvez por causa da sua palavra de fé, de ousadia. Pois segundo a Bíblia, Elias vai declarar dizendo: segundo a minha palavra, e diante do Deus a quem eu sirvo, não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra.
é importante dizer à igreja que uma das características de um profeta é ouvir de Deus para falar a sua palavra ao seu povo. Só que Elias, nesses dias, ele não recebeu uma ordem direta do céu. Ele foi ousado, usou uma palavra de fé, usou uma palavra de determinação, e ele disse: segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra. Foi contra o sistema. Deus gostou do que viu, Deus gostou do que ouviu, da ousadia do profeta, e Deus resolveu fechar a torneira do céu. Israel vai passar por uma crise de uma falta de água muito grande. Dentro desse contexto, Deus começa a cuidar do profeta, pois agora o profeta vai para um ribeiro chamado Ribeiro de Querides. O texto diz que Deus mandava um corvo trazer todos os dias pão e carne para o mesmo. Só que quando o Ribeiro de Querides secou, Deus ordena que ele vai para Serepta, que é de Sidom, e usa uma mulher viúva para que pudesse lhe sustentar. A crise é severa. Israel não vê nem chuva e nem orvalho. E aqui começa a valer algumas coisas importantes. Se não chove, se não tem água, se não tem orvalho, não adianta ter uma boa semente, uma boa terra, um bom adubo. Nada que se planta vai se prosperar, porque agora já não chove mais. Ribeiros, rios, poços estão se secando. Há uma crise. Então Acabe, ele tem uma ideia. Vou mandar chamar o profeta. Vou mandar em busca do profeta. E segundo a história, não houve só um lugar que Acabe não enviasse alguém para que pudesse buscar o profeta. Mas a Bíblia diz que o profeta estava escondido, guardado por Deus. Isso aqui me faz entender algumas verdades. E a verdade é que ninguém encontra quem Deus resolveu esconder. O profeta está guardado por Deus. Dentro desse contexto, o texto diz que um dia Deus vai dizer ao profeta, e a gente já está entrando aqui no capítulo 18, quero trazer uma mensagem poderosa para você. Dentro desse contexto, o texto diz que Deus se apresenta ao profeta Elias e diz: Elias, desce e apresenta-te, pois, a Acabe, porque eu vou trazer de volta a chuva para o povo. Então o texto diz que vai surgir na história um homem chamado Obadias. Pastor, quem era Obadias? Obadias, ele era um dos governantes da casa e do reino de Acabe. Só que é interessante, porque Obadias não está na história por um simples fato de um encaixe de alguém que vai fazer parte. Não, ele tem o seu valor. Quando Jezabel mandou procurar matar os profetas de Deus, ele escondeu o número de 50 e 50, o número de 100 profetas, alimentou a pão e água. Porque Obadias era aquele que servia a quem estava desviado, mas não se desviou. Obadias servia o mentiroso, mas não mentia. Obadias servia o corrupto, mas não se corrompia. Porque o problema nunca foi o lugar. O problema sempre esteve em Acabe, que queria corromper. Mas aqui vem uma verdade. O fato de Acabe se corromper não significa que eu vou me corromper. Porque eu preciso entender que o meu negócio ainda é com Deus. E quem tem negócio com Deus não anda à vista de homem. Não anda porque o outro anda e não faz porque o outro faz. Obadias é o exemplo de alguém que serve a Deus mesmo em tempo de crise. Porque Obadias está dizendo: no que depender de mim, no que depender da minha força, o projeto, o plano, aquilo que é de Deus não vai parar, não será interrompido por causa da ira de Jezabel. O texto diz que quando o profeta desce do monte, a ordem é: apresenta-te a Acabe. Mas sabe a quem ele se apresentou? Ele se apresentou a Obadias. E a questão é: por que é que o profeta não se apresentou primeiro a Acabe? Simples, porque o interesse de Acabe em ter o profeta era para ver a chuva descer de novo, era para ver Deus virar o cativeiro. E Deus não traz profeta para aquele que tem interesse, para aqueles que são interesseiros. Então por isso o profeta não se apresenta a Acabe, se apresenta a Obadias. Isso aqui é profético, irmão. Eu estou dizendo que com Deus não é troca, não é barganha. Com Deus ainda funciona em espírito e em verdade. Eu estou dizendo à igreja de Jesus na noite deste dia que o profeta se apresentou de tal forma que o texto diz que Obadias teme pela sua vida. Então o profeta manda uma mensagem a Acabe dizendo: já que vocês pregam que Baal é Deus, subiremos ao monte
E há de se saber que no monte teremos um altar, e eu tenho um desafio. O Deus a quem responder com fogo será Deus sobre Israel. Ô irmão, o texto diz que Acabe gostou da ideia. Gostou tanto que levou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. O culto ia começar. E agora o texto diz que o profeta Elias se apresenta diante de Acabe e diz: começa vocês primeiro. Isso aqui mexe comigo, porque há uma verdade aqui. Por que é que Elias não começou primeiro, se o nosso Deus, ele é a prioridade, ele é a primazia, ele vem em primeiro plano? E quando eu li esse texto, eu perguntei isso a Deus: por que é que Elias permitiu que os falsos começassem primeiro? Porque eu quero que você entenda uma verdade aqui. Apesar de Baal não ser Deus, tem nome de Deus, e por ter nome de Deus, ele tem profetas. Profetas que estão dispostos a fazer o que necessário for, para que pudesse atrair os seus objetivos. Então, permita-lhe dizer isso aqui com muita humildade e simplicidade. Cuidado com a nomenclatura profeta, porque há uma geração que se apresenta como tal, mas a geração que eu quero pregar na noite deste dia, dizer a você que o profeta, ele é muito mais do que ter uma nomenclatura de profeta ou de tal coisa, porque o que diferencia um profeta não é chamado de profeta, mas é o Deus que o levantou. E isso aqui é impressionante, porque Baal tem nome de Deus, mas não é Deus, porque tem boca e não fala, mãos e não apalpa, pés e não anda, olhos e não vê, ouvidos mas não ouve, mas tem profeta. Então não se iluda com essa história que fulano é profeta, que Beltrano é profeta. Atos 16 diz que tinha uma moça que adivinhava, que tinha um espírito de adivinha. Então não se iluda, porque a Bíblia diz no livro de Gálatas que, se necessário, Satanás se faz como anjo de luz, a fim de enganar os próprios escolhidos. Mas eu vim aqui profetizar que nós não nos iludimos como aqueles que são usados. O nosso negócio é com Deus que está usando alguém na terra. Aleluia! O texto então diz que eles vão começar primeiro. E a pergunta é: se Deus é Deus, por que é que o profeta Elias não começa primeiro? Porque às vezes, na trajetória da nossa vida, ao objetivo daquilo que Deus tem com a gente, existem algumas coisas que parece que precisa chegar primeiro. Como por exemplo, a fornalha tem que se aquecer primeiro, a cova dos leões tem que se abrir primeiro. E a pergunta é: se Deus é Deus, por que que ele não se antecipa? Porque tem coisas que Deus não vai te livrar, tem coisas que Deus vai te livrar no meio. E aqui o profeta deixa os profetas de Baal começar primeiro. Parece que começar primeiro é vantagem, mas deixa eu lhe dizer, nem sempre quem começa primeiro está na direção certa. Nem sempre que começa primeiro vai ter. Eu amo a Bíblia, sabe por quê? Jesus um dia vai falar acerca do reino e ele diz: os últimos serão os primeiros. Você está sabendo melhor do que eu. Eu amo a Bíblia porque nem sempre. Aí a gente entra na loucura de dizer que se Deus é Deus, por que que essa luta chegou? Porque tem dia que parece que Deus chega atrasado. Tem dia que parece que Deus permite o negócio piorar para depois chegar. Tem dia que parece que Deus permite as coisas acontecerem para depois chegar. É Deus dizendo: eu estou dando uma oportunidade para eles, para provar para você que eles começou primeiro, mas a última palavra ainda vem da minha boca, diz o Senhor. Se você perdeu a oportunidade de ter dado glória, eu vim aqui te tranquilizar, que apesar de algumas coisas começarem primeiro, fica tranquilo, Deus ainda está no controle, Deus está na direção. Fica tranquilo, ele não chega adiantado nem atrasado, ele chega na hora certa. Os profetas de Baal começam primeiro. O texto diz que ao cair do meio-dia, eles já estão se cortando, se machucando, sangue está rolando pelo chão, e não há barulho algum, não há sinal de Baal. Então, quando chega no meio-dia, o profeta Elias vai se posicionar e vai dizer: agora é a minha vez. E isso aqui é uma verdade profética para alguém que veio da glória a Deus hoje aqui neste lugar. Eu vim profetizar que o tempo dos profetas de Baal vai se encerrar e Deus vai levantar uma geração de autoridade.
Vou melhorar essa profecia para ver se você pega. Eu estou dizendo que vai chegar o tempo que Deus vai lhe dar voz aonde você não tinha. Deus vai lhe dar uma autoridade que a pessoa pensou que você não tinha. O problema é que alguém achou que a maioria, eles têm a vantagem, só que eles não contavam. Você com Deus é maioria, irmão. Você com Deus não precisa ter número à sua volta. E eu vim aqui profetizar que existe um tempo, e a Bíblia diz que há um tempo de falar, mas é um tempo de ficar calado. E até para quem tem chamada, tem esse tempo, aquele tempo que você vai ter que engolir sapo, engolir elefante, aquele tempo que você vai ter que aguentar calado, aquele tempo que você vai sentir vontade de expor, mas não vai poder, porque Deus está dizendo é processo, vai ter que segurar, porque tem gente que é tão falso, mais falso do que a falsidade. A vontade é da gente esfregar a cara na parede e dizer, tu é falso, só que Deus está dizendo, segura a tua onda, porque a tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Aleluia! Eu estou pregando a alguém na noite desse dia que Deus está dizendo, suporta calado, aguenta esse processo, porque quando tu abrir a tua boca, a tua voz será uma voz profética. Deus vai responder, vai ter resultado para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Tem alguém comigo aqui que pode dar glória a Jesus por essa verdade? Suporta, aguenta firme. O profeta Elias então disse, agora é minha vez. E quando o profeta Elias disse, é minha vez, ele não começa orando, ele começa fazendo uma coisa que mexe comigo, pois o texto diz que o altar está quebrado, o altar está desordenado. Então o profeta começa dizendo assim ao povo, cheguem para perto de mim. Se isso aqui não te fizer dar um glória a Deus, aceita Jesus, que dá tempo de ir para o céu essa semana. O profeta diz assim, cheguem para perto de mim. E a pergunta é, por que é que o profeta não mandou o povo se chegar para perto do altar? E a resposta é simples, o altar está quebrado. Mas quando o altar físico está quebrado, escute isso aqui, que isso aqui é profético. Quando o altar físico está quebrado, o que não pode estar quebrado é o altar do teu coração. Aleluia! Porque se os homens encontram problema de se aproximar do Deus do altar, pelo que está quebrado fisicamente, seja você um responsável, tendo a responsabilidade de ser um altar. E o povo diz assim, e Elias diz assim, cheguem para perto de mim. Agora, se você não pegar isso aqui, eu pego. Sabe qual é a verdade que Elias está nos ensinando aqui? Que aquilo que te representa não te substitui. E a gente precisa fugir de algumas falácias. Olhe para cá. De algumas falácias, de algumas ideias, que você é importante, mas mais importante do que você é o que você executa. Fuja dessa história que você é importante, mas se você mandar o seu dízimo, a sua oferta já está legal. Sabe o que Elias diz para o povo? Cheguem para perto de mim, porque aquilo que te representa não te substitui. Você é mais importante do que o seu dízimo, você é mais importante do que o seu talento, você é mais importante do que a sua oratória. O problema é que as pessoas enxergam o valor naquilo que você oferece, naquilo que você faz. Mas eu vim pregar para alguém que a tua importância não está nos valores que você exerce. É importante, é verdadeiro, mas o teu real valor está em você, é você. Porque Jesus não morreu para te fazer cantar bem, Jesus não morreu para te fazer pregar bem, Jesus não morreu para te fazer ser o cara, Ele morreu para que tenhamos vida. E vida em abundância. O problema é que querem substituir o que é insubstituível. Então deixa eu dizer uma coisa para você, não dê brecha a Satanás. Não recue daquilo que é o plano e propósito de Deus para você. Eu sei que tem dia que a gente diz, eu não quero, eu não vou, mas são nesses dias, são nessas
nessas horas que a gente tem que tirar força da fraqueza, se levantar, sacudir a poeira e entender que o teu valor aqui não está no que você exerce, mas está em quem você é. O céu te trouxe aqui para te dizer que Satanás, irmão, isso aqui é para quem dá glória. Satanás perdeu, pastor perdeu, porque essa é a minha vitória, não chegou. A tua maior vitória é o que disse o salmista Davi, mas vale um dia na tua presença. Eu estou pregando alguém que o céu está dizendo que tem hora que a gente tem que se reunir. O texto diz então que o profeta, ele vai consertar, reparar o altar que estava quebrado. Eu poderia dizer aqui, sabe por que o profeta não começou orando para Deus mandar fogo? Porque Deus não derrama fogo em altar quebrado. Mas o que mexe comigo aqui é que o texto diz assim: o profeta apanhou 12 pedras, segundo o número dos filhos de Jacó, das tribos de Israel, e consertou o altar com 12 pedras. Eu não sou numerólogo e não vou entrar nisso aqui, mas o que mexe comigo é que quando eu fui ver na história, existem pelo menos 5 tipos de altares na Bíblia. Eu vou falar de 3. Existe altar de pedra, altar de barro ou de areia, e altar também de madeira. Pastor, esses altares se encaixam quando? Altar de areia, quem utilizava era Abraão, o altar de barro, pois Abraão era alguém que peregrinava na terra. Pastor, primeiro, o que é altar? Altar era um lugar onde se oferecia o sacrifício, era uma espécie de culto, momento de culto diante da presença de Deus. Então, Abraão era alguém que estava na terra, mas a terra não era dele, pois o altar de barro ou de areia, ele tinha a sua representatividade de momento. Era como se tivesse, pastor Tiago, a presença só por um momento, só por uma hora, só naquele ato. Altar de madeira, utilizado pelo sacerdote quando o povo descia a peleja. Levava-se altar, só que tem um problema: quanto mais fogo se utilizava no altar, a madeira ia se queimando, ia se desfazendo. O altar de barro, quanto mais fogo ia se utilizando, o barro ia rachando, não servia para se usar em outros tempos. Mas o altar de pedra era diferenciado. Por que diferenciado? Livro do Êxodo, capítulo de número 20, verso 1. Deus vai falar acerca do altar de pedra. E sabe o que é que Deus diz acerca do altar de pedra? Deus diz: quando fizeres para mim um altar de pedra, não poreis no meu altar pedra lavrada, pedra preparada. Porque para Deus a beleza nunca foi o altar, a beleza sempre esteve sobre o altar. Você perdeu a oportunidade de dar glória. Sabe por quê? Quando Elias pega as pedras para edificar o altar, eu comparo essas pedras comigo e com você. Alguém olhou e disse assim: você não tem jeito de crente, você não tem postura de crente, você não tem cara de crente. Só que ele foi lá, pegou essa pedra bruta e colocou no altar, porque o segredo aqui não é estar pronto para chegar, é chegar e deixar que ele vai te tornar pronto. Eu acho que o pastor já começou a entender. Eu estou arrepiado aqui, eu estou pregando alguém que Deus está dizendo que você era uma pedra que qualquer um diria: esse aí vai morrer na vida que tem, essa aí vai morrer na vida que tem. Quando te viram chegar na igreja, até duvidaram, está se escondendo atrás da Bíblia. Não vai durar um mês, não vai durar 3 meses, mas como Deus é aquele que não olha aparenta, ele não olha a aparência, porque se é por aparência, tu seria pedra de tropeço. Se é por aparência, tu só seria mais uma multidão. Mas deixa eu profetizar: ele é a pedra angular. Vou falar para ver se tu acorda. Um dia Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. Ele disse: tu me ama? Pedro disse: eu te amo. Terceira vez: tu me ama? Pedro, com a voz embarcada, sem entender nada, disse: tu sabe. Jesus disse: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, porque tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Vou
gentileza, entende isso aqui. Quando o profeta pega a pedra, alguém olha e diz: não tem jeito de altar, não tem postura de altar. É por isso que a gente prega. E quando a gente prega, a gente diz: você tem que vir como está. Você não tem que esperar mudar para vir. Você tem que vir acreditando que ele pode mudar. Porque nunca foi a pedra que trouxe fogo para o altar, mas o fogo é que faz a pedra se acender no altar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O profeta pega as pedras e coloca no altar. Altar de pedra é altar permanente. Repita após mim: permanente. Não, desse jeito o pastor vai dizer: não vem quinta-feira que vem não. Repita após mim: permanente. Pastor, por que permanente? Porque naquele dia estava acontecendo um ato profético ali. Quando o profeta levantou o altar de pedra, ele está dando um recado para Jezabel, ele está dando um recado para Acabe, ele está dando um recado para os profetas de Astaró, de Baal, de Balaim, ele está dando um recado para todo Israel e Samaria. Ele está dizendo: os altares passados vocês quebraram, mas a partir de hoje, o que Deus está começando aqui, ninguém vai acabar. Eu estou pregando para alguém que há de Deus uma palavra liberada hoje aqui, que o que o céu está começando na tua vida hoje aqui, não tem demônio no inferno que vai apagar, não tem capeta no inferno que vai destruir. Eu estou pregando para alguém que esta é uma noite de recomeço, reconstrução, restituição. Eu estou pregando para alguém que Deus está virando uma página, dizendo: ninguém vai quebrar o que eu estou levantando hoje sobre a tua vida. Levante a tua mão, por gentileza, recebe essa mensagem profética. Pois o texto diz que o profeta então, ele levanta o altar. E quando ele levanta o altar, ele vai pegar as lenhas e vai colocar sobre as pedras. Porque não precise ir muito longe para saber que o que mantém fogo aceso no altar não é pedra. O que mantém fogo no altar é lenha. O problema é que a minha geração se preocupou demais na estrutura, mas se esqueceu que o que mantém não é a estrutura, não é a beleza de um templo. O que mantém o fogo no altar é o que eu trago para queimar. Você está aqui? Pastor, a lenha representa o quê? A minha adoração, a minha entrega. A lenha representa o meu louvor. Então, quanto mais lenha tiver no altar, mais o fogo vai pegar. Pastor, por que Elias não faz um altar de barro nem de madeira? Porque Elias sabe que o que vai descer do céu requer estrutura para receber. Então deixa eu profetizar. Não é que Deus está preparando, é que Deus quer saber se tem estrutura para receber aquilo que vai descer. Não, acho que você pegou, não pegou? Vou melhorar, senão você pode tirar a mesa de café ali que ninguém vai tomar café. Vou falar de novo. Eu estou dizendo que não é que Deus está preparando, é porque Deus quer ver se você tem disponibilidade, tem capacidade de estruturar o que está embaixo. Porque, deixa eu dizer, Deus não fará coisas que a gente precisa fazer. Deus não vai mexer em áreas que a gente precisa mexer. O problema da minha geração é que ela se esqueceu que Deus está dizendo a você que a sua parte você tem que fazer. Então estrutura, coloca a lenha. Sabe o que é impressionante? É que quando chega na lenha ele diz assim: colocou a lenha em ordem. E eu sei que por muito tempo a gente pregou que no culto precisa ter ordem e decência. E a gente diz que a ordem e a decência do culto está voltada naquilo que fazemos no mesmo. Prestarmos atenção, não sermos pessoas totalmente descontroladas ao ponto de atrapalhar o entendimento do outro, ou que alguém não entenda a palavra. E por conta disso, uma geração se levantou pregando acerca de decência, de ordem, e aí disseram que da glória a Deus na igreja, falar em língua estranha no culto é meninice. Para que essas coisas? Mas deixa eu lhe dizer o que é ordem e decência. Ordem e decência é ter vida com Deus. Ordem e decência é ser uma coisa aqui, a mesma coisa lá fora. Ordem e decência é andar com Deus. Me perdoe, barulho de glória a Deus na igreja não quebra, não é atrapalho de culto. Barulho de glória a Deus na igreja ainda é provar que onde o dono da festa está, a sua presença é reconhecida. Oh, aleluia. O texto diz então que agora ele coloca a lenha, e depois que ele coloca a lenha,
ele também coloca o sacrifício, porque deixa eu lhe dar uma verdade aqui, ainda para se ter a presença de Deus, é necessário ter sacrifícios. O problema é que a minha geração, ela abandonou essa questão, e a gente acha que já não precisamos ter mais um sacrifício. Sabe o que o salmista Davi vai dizer? O que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Davi, diante de um desafio, ele diz, eu não posso dar nada ao meu Deus sem que me custe alguma coisa. O texto diz que quando Davi vai buscar a arca na casa de Obed-edom, a cada 6 passos que ele dava, levantava um altar e dava para Deus o sacrifício, porque na primeira vez que ele pegou a arca, ele achou que levava a presença dançando, pulando, tocando, fazendo barulho, tocando corinho. Não, Deus matou Uzá, parou o negócio, e 3 meses depois Davi entendeu, eu não posso levar a presença com oba-oba. Quer ter presença? Vai no sacrifício. Eu sei que é difícil a gente falar isso para uma geração imediatista, uma geração que se esforça lá no seu emprego, uma geração que se o patrão diz, você tem que fazer, ele faz, uma geração que se o médico diz, você tem que se fazer, você faz, mas uma geração que Deus já não pode exigir mais nada, Deus já não pode mais pedir que você levante de madrugada, porque você diz, eu estou muito cansado, eu estou quebrado, eu vou levantar cedo. Uma geração que se Deus diz, você precisa meditar a minha palavra, ele vê tudo na internet, mas a palavra tem dificuldade de leitura. E tem mais, ele diz, me dá um sono. A minha filha me diz, pai, a minha filha mais velha diz, pai, eu tenho andado com insônia terrível. Eu disse para ela, eu vou lhe dar um remédio. A minha esposa disse, você é doido, você vai dar remédio para criança dormir de 12 anos. Eu peguei a minha Bíblia e disse, lê isso aqui, se não te der um sono, na primeira página eu paro de pregar. Fala a verdade, todas as vezes que as coisas são espirituais, parece uma barreira, parece uma dificuldade, se perdem horas na frente de um telefone, mas quando fala de orar, 5 minutos parece uma hora. Você diz, meu Deus, é muito difícil. Mas eu vim pregar para alguém que altar que tem sacrifício terá resposta. Altar que tem sacrifício, a chama não vai se apagar. Altar que tem... eu vou falar porque Deus está me impulsionando a dizer, eu sei que às vezes é difícil, porque tem gente que faz igual a gente, tem gente que faz a mesma coisa, e parece que eles têm a vantagem, porque com eles estão a multidão, porque com eles estão o número. Mas eu vim pregar hoje aqui, aquilo que disse o salmista Davi, com eles estão o número, mas comigo está o braço forte do Senhor. Então descansa. Tem alguém para dar glória a Jesus aqui por essa verdade? Aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado, que vai te levar para tomar um café daqui a pouco, e diga para ela, vai no sacrifício. Não, meu irmão, fala com uma esposa, diga, vai no sacrifício. Vai no sacrifício. A Bíblia diz então que o profeta colocou a lenha, colocou o cordeiro ali, o novilho, e agora o profeta vai dizer, derrame água. E vamos pela lógica, quem quer fogo não usa água, irmão. Quem quer fogo pega óleo diesel, pega óleo, pega álcool, gasolina. Quem quer fogo não usa água, porque água apaga o fogo. Mas que loucura é essa? Que no ambiente que o profeta quer fogo, ele pede para colocar água. Ele pede para colocar um cântaro. Um cântaro é aproximadamente 4 litros de água. Eu perguntei para Deus, que loucura é essa? Aí sabe o que Deus falou para mim? Que uma das representações do Espírito é a água. Se tu não pegar isso aqui, irmão, se tu não pular da cadeira, isso aqui tá ruim. Eu vou lhe provar na Bíblia que uma das representações do Espírito é a água. Livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava, movia-se sobre a face das águas. Salmo de número 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio e não será abalada. No livro de João capítulo de número 3. Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. João capítulo 4, mulher, se tu soubesse quem te pede água,
tu me pediria, e eu lhe daria uma água a fazer jorrar para a vida eterna. João 7:10, a partir do 10, estando outra vez na festa, Jesus se levanta e diz: quem crê em mim, como diz as escrituras sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então eu entendi por que o profeta está mandando colocar água no altar, pois se o Espírito representa, se a água representa o Espírito, o profeta está dando uma lição para a gente. O fogo não vem para trazer o Espírito, mas o Espírito está para atrair fogo. Aleluia! Se ele não pegar, o Senhor pega, porque essa geração que é cheia de fogo, mas não é cheia do Espírito, geração que pula, que roda, sapateia, mas não tem nada do Espírito. Eu vim pregar aqui hoje, o fogo dessa casa, o fogo desta igreja não está ligado a uma música que canta, ao ritmo que se leva, mas está ligado à presença do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. E deixa eu profetizar, em muitos lugares por aí querem neutralizar o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, mas eu prego uma igreja que ainda é dominada pelo Espírito, é cheia do Espírito, está debaixo da graça. Eu vim pregar hoje aqui que aquele que te conhece, aquele que é teu amigo consolador, aquele que intercede por você, aquele que não te deixa sozinho, ele me trouxe aqui para te dizer que o fogo vai descer, não é para trazer o Espírito, mas o Espírito que está sobre ti hoje aqui vai trazer o fogo de Deus de fora. Vou falar. Isso aqui me preocupa, pastor Tiago, sabe por quê? Porque nós mudamos, nós queremos ter fogo para ter o Espírito, mas na verdade nós temos que ter o Espírito para que o fogo de Deus desça. É por isso, posso falar? Diga glória a Deus. Está gravando aqui, posso falar? Diga glória a Deus. Para mim tomar paulada sozinho na internet. É por isso que eu fico impressionado. Meia hora, uma hora, chiquitum, 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 pula, roda, eita, senti Deus, arrepiei aqui, mas na hora da palavra parece que a verdade são como comichões nos ouvidos, parece que já não há mais um comprometimento na palavra. Mas eu vim aqui dizer à igreja: nós não perderemos a presença do Espírito, nós não perderemos a presença do Espírito. Oh queridos, ser cheio do Espírito para esse mundo é ser quadrado. Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. Eu estou pregando a alguém que Deus está dizendo: priorize a presença do Espírito Santo, porque quando todo mundo te abandona, Ele não te abandona. Quando todo mundo para, Ele não deixa você parar. Eu estou pregando para alguém que nessa noite Deus está dizendo: vai ter fogo de Deus sobre a tua vida, vai ter um fogo que vai acender você de novo, você vai cantar de novo, profetizar de novo. O acabo dessa geração não vai tirar de nós a presença de Deus, não, aleluia, não vai arrancar de nós. Ele manda colocar água, se não bastar, ele diz: coloca de novo. Agora já não são mais 4, são 8 litros de água em cima de um lugar que ele quer fogo. E aqui a pergunta é: se na primeira representa o Espírito, por que ele mandou colocar de novo? E a resposta é simples: porque a maior crise que Samaria e toda Israel vivia era a falta de água. Então Deus está dando uma lição ao profeta: o que está faltando na vida de Acabe não está faltando na vida do profeta. É Deus dizendo a alguém: você não pode negociar com Acabe aquilo que é do altar. Eu sei que é difícil ouvir isso aqui, mas engole, que é de Deus. O problema é que nós queremos negociar o que é de Deus, o que é só de Deus, o que é para Deus. O teu louvor é para Deus, a tua voz é para Deus, o teu caminhar é para Deus, a tua conduta é para Deus. Mas por que a gente quer negociar? Porque hoje a igreja não quer ser perseguida, ela quer ser aceita. Você não está aqui não, tá? Aleluia. A gente achou o caminho mais fácil. A gente quer ser aceito, não quer ser mais perseguido. Pastor, mas ser perseguido é bom? Olha a Bíblia. Pois a Bíblia diz que Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem a vós por causa do meu nome. Sabe o que ele diz? A tua recompensa? Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Eu estou dizendo a
alguém, eu estou pregando Bíblia aqui. Eu não estou dizendo que a gente tem que procurar inimizade com ninguém, mas eu estou dizendo que a igreja, ela não foi chamada para aceitar tudo. Ela pode aceitar a todos, mas não aceitar tudo. Eu estou pregando a uma igreja que Deus está dizendo essa noite: não negocie o que é do altar com ninguém. Não negocie o que é de Deus com ninguém. O teu tempo com Deus não pode ser negociado por uma visita que chegou sem avisar. Queridos, eu sei que vai apertar, mas eu preciso falar isso aqui. Por que a gente quer agradar todo mundo e a Deus a gente diz: eu faço quando posso, eu vou quando dá, eu vou me apresentar? Não, você não está aqui para dar a Deus o que resta, porque se o céu não for tua prioridade, eu sinto lhe dizer, você também não é a prioridade do céu. Porque no dia que você fizer o céu como prioridade, você será a prioridade do céu. É por isso que Deus te trouxe aqui para dar um sacode hoje aqui, para dizer para você: não é para negociar, mas pastor, todo mundo faz, você não é todo mundo. Pastor, todo mundo aceita, você não é todo mundo. Acorda. Não é para negociar o que é de Deus, não é para negociar o que é do altar. Querido, enquanto eu falo aqui, eu estou todo arrepiado, porque eu estou sentindo uma graça de Deus poderosa sobre essa casa. Sabe o que Deus está me dizendo? Não é para negociar. Eu sei que você ama ouvir quando toca aquelas músicas de Roberto Carlos aí no grupo de amigos. Não tem nada a ver, pastor. Está todo mundo cantando a mesma coisa. A minha pergunta para você é: você tem disponibilidade de cantar o que eles cantam? E eles têm disponibilidade de cantar o que você canta? De andar onde você anda? O problema é que o jugo está desigual e você não está vendo isso. Satanás está te utilizando isso para tirar de você uma essência que só é para Deus. Mas eu vim aqui profetizar que Acabe vai roer o dente, vai morder a língua, porque hoje o que é de Deus nós deixaremos tudo no altar. Colocaremos no altar. Falei a beça já. O texto diz então que ele diz: coloque a terceira vez. Agora já não são 8, são 12 litros de água. E o texto diz que a água escorria ao redor do altar. Certeza de que, nem tendo o isqueiro mais poderoso da terra, o fogo não pegaria. Mas a pergunta é: por que mandou colocar a terceira vez, se o propósito era fogo? Sabe o que Deus disse para mim? No capítulo 18, verso de número 1 a seguir, Deus diz a Elias: desce, apresenta-te a Acabe, eu vou trazer a chuva de volta. Só que agora Elias não está pedindo a Deus chuva, Elias está pedindo a Deus fogo. Elias está pedindo a Deus fogo. Mas qual era a necessidade? Chuva. Então Elias pega o terceiro cântaro e derrama sobre o altar. Pois Elias está levando para o altar uma mensagem profética a um futuro muito próximo. Elias está dizendo: o que eu estou derramando no altar é muito pouco. O que eu estou derramando no altar é água. Então Elias está dando uma lição: que quem retém a água que está no cântaro nunca viverá a grande chuva que Deus vai derramar. Ah, não, você não está aqui não, tá? É Deus dando um conselho para alguém: abra mão do que é limitado, porque o que Deus tem para você é ilimitado. Eu vou falar de uma forma rasgada para você melhorar, glória. Eu estou dizendo para você que a entrega da tua vida hoje aqui vai reverberar de uma forma tão poderosa que tem gente que está duvidando, tem gente que está te criticando por você estar aqui hoje, mas amanhã agradecerão a Deus pela tua vida que veio hoje aqui. Eu estou pregando para alguém que Deus está dizendo: está na hora da gente abrir mão do que é limitado, irmão. Está na hora da gente ir para um novo nível. Está na hora da gente ver coisas novas. O problema é que a minha geração quer reter. E quer reter por quê? Porque tem preocupações. E eu entendo. Preocupações todos nós temos. Está na hora da gente ter um coração liberal. Está na hora da gente abrir mão de algumas coisas que estão retendo, coisas extraordinárias. E com todo respeito, eu preciso dizer: uma semente na tua mão, ela morre, mas uma semente lançada, plantada, ela prospera.
É Deus dizendo para alguém: e aí? Vai ficar retendo o que é limitado? Vai ficar vivendo só de cântaro? Ou vai abrir mão daquilo que está no cântaro, para que Deus abra o céu e derrame uma grande chuva, uma poderosa chuva? E deixa eu profetizar: a tua atitude hoje aqui vai determinar coisas futuras que chegarão para este tempo. Oh, queridos, eu estou pregando aqui, Deus tem me dado a oportunidade de estar aqui essas quintas-feiras, e eu sinto de Deus que há de Deus para essa obra, para esse lugar, um destravar, um romper. Nós não podemos viver só porque sempre tem água no cântaro para a gente, mas enquanto a gente está bebendo água do cântaro, tem gente que está morrendo porque a água não chegou lá. Tem gente que está morrendo, vou falar, Deus, tem gente que está esperando chuva. Aí Deus está dizendo: a água que está no cântaro só dá para você. Mas se você tiver coragem de abrir mão de um Samuel, eu tenho coragem de dar a você aquilo que eu quero, aquilo que ninguém pode dar. Porque Deus foi a maior prova que abrir mão de coisas, abrir mão de algo, reverbera em coisas poderosas. Que é um exemplo, o texto diz: porque Deus amou o mundo, Ele abriu mão do seu Filho único, do seu Filho unigênito. A pergunta é: abriu mão? Abriu. Morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Não era para a gente estar aqui reunido, mas por causa da morte de cruz e da sua ressurreição, o véu se rasgou e Ele nos deu o direito de nos aproximarmos dele em glória por Cristo Jesus. E eu não sei no que e nem de que você precisa abrir mão, mas talvez Deus te trouxe aqui para te dizer: abra mão deste pensamento, abra mão desta conduta, abra mão desse caráter. Talvez Deus te trouxe aqui para te dizer: abra mão de algumas coisas que você acha que é o suficiente, mas na verdade te ajuda, mas pessoas do teu lado estão morrendo, estão precisando. Então deixa eu profetizar: o que está acontecendo hoje aqui vai ser tão poderoso que vai ter para você e vai ter também para quem não veio aqui, porque Deus está abrindo o céu de uma forma poderosa, extraordinária, maravilhosa. E o que está vindo por aí é coisa poderosa dos céus para nossas vidas. E o texto diz que então Elias ora, e com oração de 15 segundos, a Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu do céu. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Você sabia que o avivamento não foi o fogo descendo no altar? E eu termino aqui. O maior avivamento que aconteceu ali foi que o fogo do altar fez com que todos caíssem com seu rosto em terra. E o texto diz que agora, antes, quem cantava glória a Baal, eles levantam a sua voz e gritam: só o Senhor é Deus. É Deus dizendo: eu vou acender o altar de novo e vou devolver o louvor que tentaram tirar do meu povo. Ô irmão, tem gente que era para estar aqui, tem gente que se afastou, tem gente que se encontra fraco, porque talvez o altar de Baal fez dividi-lo no pensamento. Mas o que Deus está acendendo no nosso meio hoje aqui, o que Deus está acendendo nessa casa, nesse ministério, nessa obra hoje aqui, vai trazer de volta a adoração para a boca de muita gente. Oh, aleluia! Eu sinto dos céus em falar a esta igreja, em falar a este povo. Oh, queridos, Deus vai trazer de volta o louvor que só pertence a Ele. Quando nós entendermos que se o altar estiver aceso, o louvor vai voltar para a boca do povo. Nós não precisamos de grandes apresentações, nós não precisamos de grandes oratórias, nós só precisamos que o altar esteja em chama. Porque se o altar estiver em chama, o louvor vai voltar para a boca do povo. Oh, aleluia! Enquanto eu prego aqui, diz o Senhor na minha boca. É por isso que essa obra está aqui. É por isso que nós estamos aqui. E o céu está dizendo que enquanto o altar estiver em chama, haverá um louvor que só é para Deus, é de Deus, é para Deus.
Haverá um louvor que é para Deus e parece, eu sei. Eu estou pregando aqui, sabe o que Deus diz ao meu coração? O que tu está pregando hoje é resposta para o questionamento, para a oração de alguém. Que o Senhor manda lhe dizer, eu sei que pareceu que todo esse processo não te levaria a lugar nenhum. Eu sei que parecia que só seria mais um momento, mais um tempo. Mas Deus está dizendo ao meu coração, acalma o teu coração. O louvor vai voltar para a boca do povo, vai voltar para dentro da tua casa, porque quando o teu altar estiver aceso, Satanás não terá espaço, o inimigo perderá o território. Quando o teu altar estiver aceso, então, por gentileza, não busque ter prioridade de ser, busque ter prioridade em ter um altar aceso de novo, busque em ter um altar de Deus aceso na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua chamada. E fica tranquilo, porque tu não vai precisar pedir ninguém para cantar. Eles olharão para o que Deus está fazendo na tua vida. Eles vão cair com o seu rosto em terra. E deixa eu dizer uma coisa, o texto vai dizer que eles caem com o rosto em terra. Sabe o que isso aqui significa? Eles estão se entregando, se convertendo de novo, regressando, voltando de novo. Então deixa eu profetizar isso aqui. O altar de Deus, enquanto tiver fogo, haverá conversão de almas. Pessoas se renderão novamente. Eu quero profetizar isso sobre essa casa. Eu quero profetizar isso sobre este lugar. Enquanto tiver fogo sobre este altar, haverá conversão, vidas serão transformadas, tocadas. Pessoas entenderão o valor da importância. E deixa eu dizer uma coisa aqui, em um mundo onde a corrupção tem tomado conta de tantas áreas, aonde nós estamos assustados com o que vemos e ouvimos acerca de poderes que estão dominando, e a gente fica impressionado dizendo, meu Deus, eu não esperava isso, eu não esperava aquilo. Eu vim pregar aqui para dizer que a nossa maior prioridade não é ser, a nossa maior prioridade é ter um altar em chama, é ter um altar. Porque deixa eu dizer uma coisa, pastor Tiago, esse é o tempo que Deus diz ao meu coração. As pessoas não vão procurar templos pomposos, as pessoas não vão procurar lugares, cadeiras confortáveis. Chegará um tempo que as pessoas procurarão um lugar onde ainda existe o fogo de Deus, o altar em chama. E eu quero profetizar, se eles não vão encontrar lá, eu não sei, mas aqui a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque esse é o tempo que o fogo de Deus vai curar, o fogo de Deus vai libertar, o fogo de Deus vai queimar todas as impurezas. Porque o profeta, já dizia o profeta João Batista, o grande pregador, ele dizia, eu vos batizo com água, mas quem vem após mim, ele vos batizará com fogo e com o Espírito. Eu estou dizendo à igreja de Jesus na noite desse dia, não permitamos que o fogo de Deus se apague do altar, porque a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Convido você a ficar de pé comigo agora. Aleluia. Deus te trouxe aqui para te acender de novo. Deus te trouxe aqui para te dar um norte. Você que fez seu propósito com Deus, você que fez seu propósito com o altar, por gentileza, pegue-o aí agora. Pegue-o nesse momento. Isso, pega. Você que fez, pastor, escrevi aquele pedido. Você vai pegar aí agora. Oh, aleluia. 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 Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui nesse ambiente. Jesus está aqui nessa casa. Aleluia. 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 Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça do Espírito Santo hoje aqui. Aquele que ouve aquilo que ninguém ouve. Aquele que mesmo quando nós não sabemos o que falar, ele já sabe. Aleluia. 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 Levante o seu papel, levante aí agora. Eu quero concordar que
Que esse pedido que você fez, pastor, que mistério é esse desse papel? Eu estou aqui a primeira vez. Eu estou aqui essa quinta-feira, não vim na quinta-feira passada. No final do culto você pode pegar um papel, você vai escrever um pedido que na última quinta-feira você vai trazer, na próxima quinta, que é a minha última, você vai trazer um pedido de oração. Eu quero orar, eu quero concordar. Vou levar um monte, vou aclamar, vou queimar esses pedidos. Vai ser poderoso. Eu quero incentivar você. Chame alguém para perto de você. Traga alguém para perto. Traga alguém para perto. Viva o propósito. Não desanime. Aleluia. 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 Pai, eu quero concordar com tudo aquilo que está, Senhor, agora ligado na terra. A tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligado no céu é ligado na terra. Se dois de vós concordaram acerca de qualquer coisa e pedires, crendo em meu nome, recebereis. Eu agora profetizo. Ah, Senhor, haja virada, haja mudança. Resposta do céu para a vida da tua serva e do teu servo. Resposta do céu para a vida do teu filho. Que haja um destravar. Jesus, que haja uma virada, que haja uma mudança poderosa para a vida dos teus servos. Eu abençoo agora, concordando, Senhor, que isso será um tempo de resposta, pois a tua palavra diz que o Senhor respondeu a Elias, e eu creio que o Senhor também vai responder a petição do teu servo e da tua serva. Eu creio que o Senhor vai responder a petição do teu filho, porque há poder no teu nome para fazer essas cadeias ser quebradas, esses grilhões ser destruídos, essa maldição hereditária cair por terra. Deus, eu te peço, vem com respostas. Vem com respostas. Diante da presença do Senhor, eu entrego nas tuas mãos esses pedidos. Eu entrego nas tuas mãos, crendo que esta quinta-feira o Senhor está recebendo. Mas se o Senhor não voltar e nos dê a oportunidade de estarmos aqui na próxima quinta, Jesus, haverá testemunho contado aqui nessa casa. Haverá testemunho de resposta. Haverá testemunho de virada, porque hoje eu acredito que o Senhor nos trouxe aqui para dizer que a resposta está muito mais perto do que a gente imagina. A resposta vai chegar. Deus, eu abençoo a tua igreja. Deus, eu abençoo os teus filhos e profetizo sobre eles a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Se você crê que o céu já tem te respondido, com o teu papel levantado, por gentileza, libere um glória a Jesus em agradecimento por essa vitória que Ele tem te dado, por esse milagre que Ele já tem operado. Libere um glória a Jesus, diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Pastor Tiago, tem resposta de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus acerca das tuas petições e dos teus questionamentos. Tem resposta de Deus. Deus lhe ama muito. Deus lhe ama muito. E Deus diz assim: ainda que todos te abandonem, eu, Senhor, nunca vou te abandonar. Deus diz assim: eu sou a tua resposta, sou a tua saída. Eu sou o remédio, eu sou a cura. Eu sou aquele que vou adiante de ti. Eu abro a porta que ninguém fecha, e fecho a porta que ninguém pode abrir. O Senhor diz ao meu coração hoje aqui que a tua batalha tem sido grande, pois a tua conduta tem mexido com o mundo espiritual. Deus diz assim para mim: diga para ele que só parece que não vai, mas vai. Aleluia. Diga para ele que o que eu vou fazer será revolucionário. Aleluia. Oh meu Deus, tem resposta para a tua vida hoje aqui. Aleluia. Deus vai te surpreender, homem de Deus, porque tu ama a vida, tu ama pessoas. E Deus diz na minha boca: eu não devo nada para ninguém. Deus diz assim: eu vou descortinar na tua vida. Eu vou, o anjo do Senhor desceu com a bandeja na mão. E esta bandeja tem um papel. E nesse papel o Senhor diz: assina, recebe, segura, porque é grande o que eu estou lhe entregando hoje aqui. Há uma resposta de Deus, porque parece que é pequeno,
parece que não vai. Satanás quer te desmotivar do propósito. Satanás quer te desmotivar do plano. Mas Deus diz assim: enxerga tu o que é limitado, mas eu conheço o teu futuro. E eu te fiz uma promessa. Ai de réu, a sábia. Eu te fiz uma promessa e esta promessa não morreu. Esta palavra que eu liberei acerca da tua vida, porque tu sabe que tu não precisava. Eu sei que tu não precisava estar aqui. Eu sei que tu não precisava abraçar o que tu abraçou, porque tu és um homem delemate, replobe da cantarábia, valente para os teus negócios, para ir adiante daquilo que é os teus objetivos. Mas tu aceitou a minha chamada, tu aceitou o meu propósito, tu aceitou o meu plano. Eu digo para ti, tu não estás sozinho. Eu levanto diante de ti hoje um povo. Tu crê? Levanto de ti diante de ti um povo. Eu aproximo de ti uma nova estação. E digo para ti, não num tempo muito demorado, eu sopro o teu nome, Maia sábia, e pode tu contemplar o espaço, o lugar, as cadeiras, quem entra. Tu pode contemplar como vou revolucionar. E não temas, porque tu se sente um pequeno peixe diante de um aquário de tubarões, mas eu sou contigo para te dar o livramento. Vou te dar a estratégia, vou acender no coração de muitos para entrar na visão, no propósito daquilo que tenho contigo, porque cumpro nesses dias aquilo que te prometi. E digo para ti, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, porque eu opero aqui e opero também em áreas da tua vida que ninguém sabe das lutas que tu tem travado, porque quem te vê cantando, quem te vê pregando, quem te vê profetizando não conhece, mas eu te digo hoje aqui, eu te conheço. Eu ouvi a tua oração e desço com resposta hoje aqui nesse lugar. Recebe tu hoje este papel, recebe tu hoje essa resposta, e digo para ti, vai ter virada, vai ter mudança. Acalma o teu coração, porque hoje eu começo diante de ti um plano e um propósito diferente de tudo que tu já viu, para que meu nome seja glorificado na tua vida, e a igreja de Jesus vai dando glória a Ele, porque Jesus, Ele merece a vitória. Diga bem forte, glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Olhe para essa pessoa e diga para ela, você não pode parar. Não, nessa derrota esse irmão já até desanimou. Olha para ele e diga, você não pode parar. Deus vai fazer coisas grandes nessa hora. Vai ser poderoso a maneira que Deus vai operar. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Escreve o dia que é hoje. Anota essa data de hoje, porque no tempo não tão longe, muito perto, Deus vai sacudir, vai ter uma virada. E eu só tenho uma certeza, que eu vou estar lá junto para dar glória a Deus. Pastor Tiago vai assinar minha carteira. Fala, cara. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. Aplauda o nome do Senhor, Pastor Tiago. Aleluia.